Oi gente, tudo bem? Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Bárbara Vieira Silveira e no vídeo de hoje eu vou dar dicas, pelo menos que funcionou pra mim, pra minha realidade, que me ajudaram a lidar com o período do pré-vestibular. Eu fiz cursinho, mas se você não fez, você tá estudando em casa, essas dicas são totalmente aplicáveis, porque elas não envolvem o cursinho em si, é realmente uma maneira de cuidar da saúde mental, que a gente tem que prestar atenção sim. E óbvio que a saúde mental, né, o nosso estado, tem muitas coisas que influenciam, tanto as internas quanto as externas, né? E a gente tem que buscar sim um tratamento se a gente tem algum quadro, alguma doença mental, assim como se a gente tivesse uma doença no nosso corpo físico, até porque tá tudo interligado, né? Mas no caso, nesse vídeo, eu vou focar nas coisas que estiveram ao meu alcance e o que eu pude fazer. Mas se você puder, por exemplo, tem condições financeiras e consegue fazer uma terapia com psicólogo, isso sempre ajuda, independente se você já tem ou não algum quadro de alguma doença mental. Bom, a primeira dica que eu tenho para dar, que era algo que eu tentava fazer ao máximo, é a organização. Eu sei que a gente vê muito sobre organização nos estudos, cronograma de estudo, o que a gente precisa estudar, o que a gente não pode esquecer, etc. Só que a gente não pode esquecer quando a gente vai fazer o nosso cronograma, isso seja do nosso dia, do nosso mês, eu digo mais organização da nossa rotina, das coisas fora do estudo. Porque a gente coloca sempre o estudo como prioridade, e eu entendo, também era uma prioridade para mim, só que a gente não pode esquecer do resto. Então é sempre bom incluir no seu dia a dia o tempo certo de sono. Não vou falar que eu dormia, nossa gente, eu dormia 10 horas por dia. Era um sonho, não conseguia, ainda mais porque eu acordava às 5 horas da manhã para conseguir chegar a tempo no cursinho, 5 e meia. Então, né, eu tentava dormir cedo, eu tentava dormir umas 10 horas pra tentar dormir uma quantidade decente de sono, mas, gente, ainda assim era muito cansativo. Dormia em aulas às vezes, não vou mentir. Mas o que eu quero passar é que a gente tem que deixar no nosso cronograma outras coisas também. Por exemplo, no meu segundo ano de cursinho, eu percebi que eu precisava fazer alguma atividade física. E eu comecei a incluir isso também no meu cronograma. No início, eu confesso que eu fiquei receosa de tirar meia hora de estudo, porque como eu morava longe do cursinho e era perigoso o ônibus à noite, eu não podia fazer o exercício tão tarde para não chegar tão tarde em casa. Então, o que eu fazia? Eu tinha que tirar meia hora de estudo para eu conseguir chegar no lugar, fazer o exercício e depois ir para casa e não chegar tão tarde. Mas eu vi que isso me fez muito, muito bem. Por mais que se você fosse pensar, nossa, meia hora de estudo 3 vezes por semana, se você começar a ficar doido, assim, você vai falar, mano, é muito tempo de estudo a um longo período, mas isso também faz parte da sua saúde. Então, tenta incluir na medida do possível, né? Eu sei que é complicado e que a gente tem que estudar muito no pré-vestibular. Tenha tudo planejado para que, na medida do possível, você consiga seguir isso e você não fique só naquilo dos estudos e do cursinho e vivendo em função daquilo, por mais que aquilo seja boa parte do seu tempo. Quando eu falei na questão de organização, uma coisa que eu acho que é muito essencial, e eu comentei até no vídeo de saúde mental na medicina, é a gente praticar as coisas que nos fazem bem. E isso varia de pessoa para pessoa, né? Isso pode ser atividade física, como eu falei, pode ser um cinema, isso pode ser ficar com a sua família, ficar com amigos. Eu sei que a gente tem que reduzir muitas das coisas que a gente gosta, porque a gente vai priorizar o cursinho, né? A gente vai priorizar o estudo e realmente isso vai levar mais tempo, mas a gente não pode deixar que aquilo seja algo muito pesado, sabe? Uma vez uma amiga, eu tava conversando com ela falou uma coisa que é muito real, sabe? Tipo, o curso que você quer entrar, ele tem que ser o sonho, seu sonho. Ele tem que ser seu sonho. Então aquilo tem que te motivar e você não pode ser escravo dele. Eu sei que tem uma linha muito tênue nisso, porque realmente o estudo pré-vestibular é um negócio bizarro. A gente estuda muito, a gente abdica de muitas coisas. Só que a partir do momento que, tipo, você não consegue fazer mais nada fora daquilo, isso se torna um peso muito ruim, sabe? Então, além de você tentar se cobrar menos, tentar se comparar menos, é fazer coisas que tirem um pouco o foco do estudo do pré-vestibular, né? Como eu falei, eu fiz atividades físicas,
eu gostava de ir aos cultos de jovens aos sábados, eu gostava de sair também com a minha amiga, a gente tentava, na medida do possível, sei lá, ir ao shopping, ir ao parque. Eu, assim, tentava no final de semana, sabe, deixar esse tempo pelo menos reservado, exceto nos dias que tinha simulado, porque, né, tinha que fazer, mas assim que terminava, eu ia fazer alguma coisa que me relaxava. Então, à noite também, sabe, quando eu chegava do cursinho, eu estabelecia, não vou estudar a partir daquele momento, sabe, dali acabou. Então eu ia assistir algum vídeo, eu ia assistir série, eu ia ficar com a minha família. Então a gente não pode esquecer desse lado também, é muito, muito, muito importante. Uma coisa que fez muita diferença pra mim, real, tipo, muita diferença, foi evitar as redes sociais. Né? É um pouco complicado eu falar isso, tipo, eu criei um canal no YouTube, eu gosto muito de redes sociais, mas quando a gente tá no vestibular, eu sinto que a gente já tem a grande tendência a se comparar. Até porque o vestibular é um sistema de comparação. Ele fica basicamente comparando sua nota e a gente acaba associando isso à nossa capacidade, etc. Mas não é isso que eu tenho pra falar nessa dica. O que acontece? A gente já normalmente se compara e a gente sempre acha que a gente tá... Por mais que a gente tá perseguindo o nosso sonho, né? A gente tá fazendo, estudando, indo atrás da carreira que a gente quer, independente do curso que você quer, eu sinto que a gente já se compara. E quando a gente fica nas redes sociais, ninguém vai ficar postando que tá triste. Isso é um fato, a gente sabe que elas não refletem totalmente a vida, né? Elas refletem só uma parcela, porque a gente posta, mostra o que a gente quer mostrar, né? Só uma parcela. Só que se a gente fica muito tempo naquilo, a gente fica pensando, meu, eu não tô fazendo nada, eu não tô vivendo a minha vida, Ciclano já tá na faculdade, Beltrano já tá viajando. Tipo, pra mim, uma questão que pegava muito era a questão de viagem. Eu tenho muitos sonhos de viajar pra muitos lugares e não tinha tempo e nem condições, né, no caso. Então eu seguia muitos perfis, porque é um conteúdo que eu consumo e que eu gosto. Só que eu ficava vendo essas pessoas viajando, óbvio, elas estavam em outras fases da vida delas, elas têm outros contextos, só que eu ficava vendo aquilo, eu ficava, nossa, gente, as pessoas tendo maior vida e eu aqui presa nesse cubículo, estudando, sem ter certeza se vou ser aprovada. Então, assim, se eu passasse muito tempo nas redes sociais, eu ficava me questionando e aquilo fazia muito mal. Óbvio que você pode controlar, não tô falando assim, não, gente, exclua Facebook, Instagram, TikTok, faça tudo, sabe? Mas eu acho que é muito bom a gente filtrar quanto tempo a gente passa naquilo. Uma prática que me fez muito bem, que eu conheci durante o cursinho, foi a meditação. Eu até conversei com uma amiga minha falando sobre isso e ela comentou e eu lembrei, eu falei, caraca, é mesmo. Eu aprendi e comecei a tentar colocar isso no meu dia a dia. Eu não faço isso sempre, mas eu vejo que toda vez que eu faço isso me ajuda muito, que é a meditação. Existem milhares de tipos de meditação. O que eu fazia era mindfulness, né? E no começo eu fazia guiada, porque realmente me ajudava. Então você pode procurar mindfulness guiado no YouTube. Eu usava muito no Spotify. E isso foi muito legal. Teve até um dia que o pessoal do cursinho foi no ângulo. Eles levaram eu não lembro, acho que era uma instrutora de meditação pra fazer meditação com a gente no horário do almoço. E, gente, foi maravilhoso. Realmente fazia muita diferença, então eu sinto que me acalmava muito também, por exemplo, antes da prova, sabe? Fazer a meditação, um mindfulness focado na respiração. E isso você vai treinando, gente. Meditar não é você, nossa, tentar excluir todos os pensamentos da cabeça, porque isso é impossível. É você focar em algo. Por exemplo, uma âncora que eu gostava era a respiração, que me ajudava. Mas existem diversos tipos de meditação. Você pode procurar e tentar o que melhor te agrada. No começo as guiadas ajudam, né? Porque como eu não tinha experiência com isso, alguém que te guia vai falando, foca na respiração, tá, imagina isso, pensa naquilo, isso te ajuda bastante. Então, se você não conhece, eu acho que é algo super legal de você praticar, porque realmente ajuda. Tem vários estudos comprovando que a meditação é algo super positivo para nossa saúde e é algo fácil que você consegue fazer em qualquer lugar, basicamente. E eu acho que é super, super positivo. E por último, a última dica que eu tenho é realmente tomar cuidado, tipo, procurar boas companhias. Como todo mundo já sabe que tá passando pelo pré-vestibular, a gente já se compara 24/7, né? A gente se compara todos os dias, todas as horas. Então é uma luta que a gente tem de tentar não se comparar. E então, assim, ter pessoas ao nosso lado que não vão se comparar, não vão forçar isso, que vão nos entender ou pelo menos tentar, é muito importante.
Então, assim, por exemplo, no meu primeiro ano de cursinho, eu fiz amigos que já eram da minha escola e que me ajudaram muito, eram pessoas que eu gostava muito. Já no meu segundo ano, eu mudei para um cursinho que eu basicamente não conhecia ninguém. Eu, no caso, fui com uma amiga minha, né, que era uma amiga que eu já tinha muitos anos, que era a Camila. E aí depois, ao longo do cursinho, eu fui conhecendo, mas eu falava com pouquíssimas pessoas, até porque a sala tinha, tipo, 200 pessoas. Mas eu tentava filtrar ao máximo porque essas eram pessoas que realmente me faziam bem, entendeu? Eram pessoas que, tipo, tentava ser mais leve, que eu sentia que não tinha tanta competitividade, porque é algo que no cursinho é algo insuportável. Então, pessoas que não reforçassem isso e que me tirassem daquela atmosfera eram pessoas que valiam a pena. Então, acho que vale muito a pena você filtrar com quem você anda, principalmente nesse momento, sabe? Não só nesse momento, na vida toda, sabe? Mas se você vê que aquela pessoa, ela te põe pra baixo, ela te compara mais do que você já se compara, ou ela vive te comparando, ou não sei, é uma pessoa que não te faz bem, não tem por que você estar andando com ela, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Já é difícil esse momento, então a gente precisa de pessoas que realmente nos entendam e nos coloquem pra cima. Bom, gente, foi isso. Eu espero que essas dicas sejam úteis pra vocês. Eu acho que é sempre importante a gente cuidar de nós mesmos, né? Principalmente do período pré-vestibular, que é um momento bem complicado, a gente já sabe. Então a gente tem que fazer o possível pra gente colocar a gente como prioridade, a nossa saúde física e mental também como prioridade nesse momento. E eu espero que você possa aplicar alguma dessas dicas. Comenta aqui embaixo se você já faz isso ou alguma coisa que eu não comentei que faça toda a diferença pra você. É isso. Eu espero mesmo que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!